Oh, glória, meu irmão. Tô feliz demais, meu irmão. Nós temos um testemunho para contar aqui da nossa amada irmã Alcione. A nossa irmã Alcione teve momentos que ela falava com a gente desesperada. Nós fizemos campanhas, propósitos lá no nosso canal, meu irmão, no nosso grupo. E hoje ela... Oh, glória! É muito emocionante, irmão. Ela mandou o seu testemunho de restauração do seu casamento, da sua vida. Oh, glória! Prepara os lenços, irmão. Se inscreve aí no canal. Se inscreve aí no canal aí, meu irmão. Dá um joinha. Roda a vinheta e vamos ver o testemunho. Glória! É em áudio. Boa tarde, irmãs. Meu nome é Alcione. Eu estou aqui para dar o meu testemunho, para falar para vocês o que Deus fez em minha vida nesses últimos 7 meses, porque eu também tenho participado das orações, eu tenho feito as campanhas. Eu quase não manifesto no grupo, mas eu tenho acompanhado, né? Todos os propósitos, eu tenho visto alguns testemunhos também. E tenho aprendido bastante, tenho colocado em prática o máximo que eu posso. E vou dizer para vocês, tenho tido fraquezas também, tive fraquezas nesse meu deserto, mas eu aprendi muita coisa mesmo. Uma delas foi me colocar diante do Senhor e descansar verdadeiramente no Senhor. Eu estava separada há 7 meses do meu esposo, né? Nós nos casamos no mês de maio do ano passado. Com 7 meses que a gente tinha casado, ele saiu de casa. Mas assim, a gente já morava junto há um bom tempo. Morávamos juntos e assim, eu estava afastada da presença do Senhor, voltei para a igreja e me senti mal e falei com ele que a gente tinha que se casar. E nós nos casamos ano passado, maio de 2017. E quando foi em dezembro, a gente começou a ter muitas discussões e tudo. Até tinha falado para ele para a gente procurar um psicólogo, para a gente procurar uma terapia para casais. E ele tinha me dito que qualquer tempo que ele tivesse que sair de casa, que ele não procuraria psicólogo, que ele ia sair, e foi o que ele fez, né? Saiu de casa, não quis conversa. Eu vim para o serviço, né? Para o meu serviço aqui, e quando eu cheguei em casa não tinha mais nada dentro de casa. Ele tinha levado todas as coisas dele. Ele não levou nada, né? Digo, de móveis, nada. Ele levou as roupas, levou computador, os negócios de serviço dele, levou tudo. E foi num período, irmãos, que eu precisava muito dele. Eu tinha montado a minha clínica, nós tínhamos montado, né, uma clínica. Eu sou nutricionista e esteticista, montei um espaço para trabalhar. Então, assim, eu estava precisando do auxílio dele, né? Não só financeiro, mas também para me ajudar aqui a resolver um monte de coisa. E foi quando eu me vi literalmente só, eu e Deus, por causa das más companhias. Porque ele é concursado, ele é perito civil, e ele trabalha, né? O serviço dele é de plantão, ele fica 13 dias em casa e 3 dias trabalhando. E isso, ele tinha muita folga, muito tempo para os amigos dele, e ele nunca havia se casado antes. E quando ele, né, teve que assumir esse compromisso, e ele começou a ter uma rotina diferente para o dia a dia dele, ele se sentiu estafado, não quis saber, saiu de casa e me deixou sozinha e Deus. E eu me vi perdida, porque eu pensei, Senhor,
Eu orei tanto, eu clamei, o Senhor permitiu o nosso casamento, porque eu coloquei diante do Senhor. E agora, o meu esposo sai de casa. Eu fiquei sem chão, porque eu não sabia como que eu vou pagar as contas, como que eu vou pagar tudo. Ele dizia para mim, ele mandou uma mensagem quando ele saiu de casa, ele simplesmente mandou uma mensagem e falou que eu me virasse com tudo, que eu pagasse despesa, né, do nosso apartamento, despesa do local onde eu aluguei para trabalhar, despesa de tudo, que ele não tinha mais nada a ver comigo. E foi embora para casa da mãe dele, porque era final de ano, ele queria curtir as festas, ele queria curtir as amizades dele, as noitadas, as cachaçadas. E como eu, né, estava sempre ali precisando dele e a família dele não achava certo ele estar trabalhando comigo, porque falava que ele virou meu secretário. E com isso ele foi se afastando e achando que realmente ele não precisava estar comigo. E saiu de casa, né? Saiu de casa falando que nunca mais voltaria, que nem se eu fosse a última mulher do mundo, ele voltaria para mim. A própria mãe dele falava também que era para eu desistir, que para mim ele não voltava mais. E ali, irmãos, começou todo o meu sofrimento, minha angústia. Eu me vi assim, sem saber o que eu ia fazer, porque eu tinha montado uma clínica, né, de estética, de nutrição, e como que eu ia continuar, como que eu ia trabalhar. E eu comecei assim, buscar Deus mesmo, porque, irmãos, é nas nossas tribulações, é no deserto que realmente a gente conhece o nosso Deus. Porque antes eu ouvia falar de Deus, mas eu nunca tinha vivido o agir de Deus na minha vida. Eu ia para a igreja aos domingos e achava o suficiente. Mas aí depois, com isso, eu entrei em grupos de oração, como, né, vocês também participam. Eu tenho uma amiga minha que me ajudou muito em oração, o pastor da minha igreja e outras irmãs, umas obreiras, né, a obreira Mônica Celeste e outras irmãs me ajudaram muito em oração, a pastora Cláudia, que é um amor de pessoa. O Senhor Jesus sempre prepara pessoas para estar junto com a gente nesses momentos difíceis, porque eu entrava para o meu quarto, eu vinha para o meu serviço, ficava o dia todo, não tinha movimento, e eu chorando e clamando, era o dia todinho, clamando ao Senhor, me dê condições, Senhor, para me manter aqui, porque eu não sabia mais o que eu ia fazer, porque eu vi tudo desmoronando, o meu casamento indo por ralo abaixo, né? Os meus negócios, a minha clínica, tudo que eu investi, que nós investimos, eu falei, Jesus, e agora? O que eu vou fazer? Vou fechar as portas? Aí eu conversava com uma amiga minha, eu entrei no grupo, né, da obreira Celeste, da obreira Mônica, entrei e fui fazendo orações, eu conversei com uma pastora que eu passei a conhecer nesse período também, a pastora Cláudia, o pastor da minha igreja, fazendo campanha na minha igreja, fazendo campanha na igreja da minha irmã, da minha amiga. O irmão também, conheci o irmão Natanael, que tem ajudado muito em oração. Outro irmão, Wilson. Eu falei assim, Deus colocou anjos no meu caminho para me ajudar a perseverar e buscar a Deus e crer que o nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus, irmãos, é o Deus que faz o impossível acontecer. Quando eu estava naquele período de busca, de ansiedade, de querer ver realmente o agir de Deus, porque quando a gente começa a clamar, a buscar, realmente a gente tem aquela sede de ver, né? Quero ver como que está, eu quero ouvir, eu quero alguma resposta assim, né, de Deus. A gente espera de Deus, mas a gente não descansa no Senhor. A gente quer ver a pessoa se manifestando, porque assim a gente acha que Deus está trabalhando. Só que Deus, irmãos, trabalha no silêncio. O Senhor Jesus trabalha no silêncio. E quando a gente pensa que nada está sendo feito, é que Deus já está agindo, já está quebrantando, já está preparando o momento. E foi o que aconteceu comigo. O meu esposo não falava comigo, eu cheguei a
passar a mensagem para ele, porque diante de tudo que estava acontecendo, as dívidas chegando, eu passei uma mensagem para ele uma vez, ele me respondeu com frieza, falou que não tinha nada a ver com a minha vida, que eu me virasse. E eu pensei, Senhor, eu não vou mais mandar mensagem para esse homem. Mas quando foi no mês de aniversário dele, eu mais uma vez até pedi a orientação à obreira. A obreira falou que não era melhor não, mas eu na minha teimosia acabei passando mensagem. E mais uma vez ele me respondeu com frieza. Na verdade ele nem me respondeu no dia. No dia seguinte ele me deu uma resposta fria, né? Falando muito obrigado. Então ele me deu uma resposta fria, né? Falando que muito obrigado por ter se lembrado, só isso. E eu fiquei pior do que eu estava. Fiquei pior porque eu não esperava que ele me desse essa resposta fria. Eu pensava que ele ia agradecer, que ele ia pedir para a gente conversar. Eu estava esperando ele me chamar para conversar. E tudo que eu fazia, ele não me chamava para conversar. Até eu desisti. Eu desisti no final de abril, mais ou menos. Eu cansei, eu me angustiei, eu fiquei mais assim, revoltada, eu não queria mais saber. Eu falei com uma amiga minha, falei com outro amigo meu também, o Natanael, vou desistir, não quero saber. Eu estou cansada de ficar buscando a Deus por uma vida que está pouco se lixando comigo. Ele me trata com frieza, com descaso, eu não quero mais saber. E eu já estava preparada, irmãos, para poder pedir ele o divórcio. Não era o que eu queria. Não queria isso, mas eu já estava assim, naquela angústia tão grande por não ver ele se manifestar de nenhuma forma, que para mim, se ele me chamasse para assinar o divórcio, eu estava pronta, que eu até cheguei a falar com ele. Aí aconteceu outras coisas comigo no mês de maio, final de maio mais ou menos. Eu tive toda uma complicação aí que Deus tem diversas formas de trabalhar nas nossas vidas. E naquele período veio um problema todo que a minha irmã teve, teve uma séria complicação de saúde. Ela estava grávida de 5 meses, ela abortou, teve muita complicação. O Espírito Santo de Deus já tinha revelado, já tinha dado a ela o livramento de morte. Numa segunda-feira, quando foi numa sexta, ela estava no centro cirúrgico, onde os médicos disseram que eles já tinham feito de tudo, que não tinha mais nada a fazer, né? Que era para eu poder avisar a minha família. E eu no hospital sozinha, e Deus, pensei, Senhor, eu não vou dar essa notícia para minha mãe e para os meus familiares, porque o Senhor já me deu o livramento de morte para minha irmã, né? E eu lembrei, nessa hora, que Deus tinha me dado o livramento de morte para ela numa segunda-feira, e numa sexta-feira o Senhor levantou ela daquela maca, daquele centro cirúrgico, para a honra e glória do Senhor. Deus levantou a minha irmã da morte. Eu falo que o Senhor Jesus ressuscitou a minha irmã do leito da morte, porque os médicos já estavam lá botando aqueles aparelhos nela para dar choque, para reanimar ela. Porque a doutora mesmo falou, já tentamos de tudo para reanimar, mas não consegue estancar o sangue. E infelizmente você reúne a sua família, chama a sua família para o pior. E eu simplesmente disse para essa médica que Deus estava no controle. Olha, irmãos, eu falei com tanta fé, e nessa hora entrei em contato com meus irmãos do grupo e pedi aos irmãos para estar em oração, para clamar, entrar com um pedido de oração para Deus reverter a situação. E o Senhor Jesus reverteu. E a partir dali, gente, eu não tive mais coragem de pedir a Deus mais nada, eu só agradeci. Naquele banheiro do hospital, eu agradeci ao Senhor e falei, Deus, eu sei que o Senhor é Deus, você já me deu o livramento de morte para minha irmã, e eu sei que o Senhor vai levantar ela dali, e ela vai ser um testemunho vivo do teu agir na vida dela. E foi o que aconteceu. Deus levantou a minha irmã, né? Quando os médicos pensavam que ela não ia levantar, ela levantou. Os médicos falaram que ela ia ficar na UTI por tempo indeterminado, ela ficou apenas 3 dias, né? Aí depois, quando ela saiu da UTI, eles também disseram que ela ia ficar por tempo indeterminado no hospital devido à complicação na cirurgia dela. E para honra e glória do Senhor, ela saiu da UTI numa segunda, ela entrou na UTI na sexta, saiu na segunda-feira,
E na sexta-feira daquela mesma semana ela voltou para casa, perfeita, curada, sem nenhuma sequela, né? E para a honra e glória do Senhor, hoje ela está em casa, ela já deu testemunho na igreja. Então eu fiquei agradecida ao Senhor. E quando eu pensei que eu ia voltar para a minha vida, para a minha rotina de trabalho, que eu já estava acostumada, né, com a separação, já estava aceitando até a hipótese do divórcio, eu comecei a passar muito mal. Eu tive dengue, eu vim trabalhar numa terça-feira, eu fiquei internada numa segunda, numa terça-feira o médico me liberou e falou para mim ficar de repouso, eu não fiquei. E nesse dia que eu fiquei internada, quem me levou foi o Joel. Ele que me levou para o hospital, porque as minhas irmãs não sabem dirigir. E como eu estava muito ruim, não conseguia dirigir, então elas ligaram, entraram em contato com ele, porque falaram que ele era meu esposo, que ele tinha que cuidar de mim, que ele tinha que me ajudar nessa hora, pelo menos. E elas entraram em contato com ele, pediu ele, e ele se colocou à disposição e me levou ao hospital. Então ele me levou, ficou o dia todo lá com a minha irmã, com as minhas irmãs, né? Conversou com elas. E nessa situação eu já aproveitei, depois que eu saí do hospital, que ele veio me levar em casa. Eu aproveitei, ele foi no supermercado comigo, me tratou com o maior carinho. Depois eu aproveitei que ele estava conversando e falei, olha, nós precisamos resolver nossa situação, né? Se vai continuar desse jeito, ou então você dá entrada no divórcio, porque eu não estou em condições de dar entrada em divórcio, não tenho como agora, né? Por causa das despesas que eu tenho. Ele, irmãos, para minha surpresa, ele veio e falou comigo, olha, vamos procurar um tratamento psicológico, vamos fazer uma terapia para casais, porque eu não acho certo a gente dar entrada no divórcio sem antes tentar pelo menos um tratamento para a gente procurar se entender. Eu não quero me divorciar de você sem antes tentar. Eu fiquei assim, sem palavras. Eu fiquei sem palavras porque eu pensei, Deus, eu tinha pedido a Ele antes e Ele dizia que não queria fazer isso. E agora eu pensei, é o agir de Deus. Porque naquele tempo todo que ele ficou 6 meses, a gente mora na mesma cidade, em bairro diferente, mas na mesma cidade. Eu não via ele, ele não respondia minhas mensagens. Quando eu respondia com ignorância, com frieza. E nessa vez ele foi tão carinhoso assim comigo que eu falei, é Deus a quebrantando, é o Senhor. Porque quando eu desisti, que eu pensei que era o fim, Deus veio e tocou ali, agiu na vida dele, tocou no coração dele. Então eu falo para vocês, irmãos, a gente começou um tratamento que eu falei com ele, tudo bem, vamos começar, mas eu não tenho dinheiro para pagar psicólogo não. Ele falou, não, procura o psicólogo que eu pago. Ele pagou 20 consultas para a gente fazer esse tratamento. E na segunda consulta, na primeira consulta a gente já saiu para almoçar, na segunda consulta ele já estava vindo aqui em casa, na terceira consulta ele já tinha voltado para casa. Ele já voltou, agora início de julho ele voltou para nossa casa, para honra e glória do Senhor Jesus, com uma nova visão, com uma atitude diferente, diante de tudo aquilo que eu pedi ao Senhor. Deus ouviu as minhas orações. Deus ouviu todos os meus clamores e as minhas lágrimas. Irmãos, eu digo para vocês, não desista, tenha fé. Quando a gente pensa que não tem jeito, é aí que Deus entra e faz acontecer. Eu sei que a gente às vezes nos bate uma fraqueza, nos bate uma vontade de desistir, porque a gente não vê a pessoa tendo uma atitude de carinho, às vezes só ignorância e frieza. A gente quer desistir, mas Deus não quer que a gente desista, porque é isso que o inimigo quer, que a gente desista dos propósitos de Deus nas nossas vidas.
E a gente não deve desistir, porque eu creio e tenho fé que a família é propósito de Deus, o nosso casamento é propósito de Deus. Deus quer que a gente descanse nele, confie. Ontem eu dei esse testemunho na igreja, na minha igreja, e eu vi depois o irmão falando que às vezes a gente clama, busca, ora, mas a gente não sabe descansar no Senhor. A gente espera um sinal do ser humano para a gente ter fé, para ver que Deus está agindo. Só que Deus age no silêncio. Deus não precisa mostrar sinal, Deus faz. Deus faz acontecer, Ele não precisa dar sinal para você. Quando você menos esperar, Deus vai fazer acontecer. Tudo aquilo que você sonhou, os planos de Deus vai concretizar na vida de vocês. Só que para isso o Senhor quer que a gente persevera. A gente sabe que todas as lutas, todas as conquistas na Bíblia foi diante de muita perseverança, diante de muita oração, diante de muita insistência. Não desistiram. O caso do Moisés, o limite dele, ele chegou no limite quando ele chegou com o povo que estava em frente ao Mar Vermelho, como ia atravessar. Ele clamou simplesmente e confiou que Deus ia dar a saída, e o Senhor fez abrir o Mar Vermelho. O caso da mulher do fluxo de sangue, quantos anos ela perseverou buscando, clamando e implorando. Ela tocou no manto do Senhor e foi curada. Também tem tantas passagens na Bíblia, o caso da Ana, de Abraão e de tantos outros que a gente sabe na Bíblia que venceram pela fé, venceram pela insistência, venceram porque descansaram no Senhor. Então, se estamos orando, confia que Deus está agindo. Não espere um sinal do ser humano. Espere o agir de Deus na vida de vocês. Espere o agir de Deus no casamento, nos projetos de Deus na vida de vocês. Confie, irmãos. Lá em Lucas 1:37 foi a campanha que nós tivemos na nossa igreja, o Deus do impossível. Crê somente que Deus faz o impossível acontecer em nossas vidas. Eu sou muito grata a todos vocês que estiveram junto comigo em oração, clamando, buscando, orando nas madrugadas. A minha amiga, meus amigos que eu acabei fazendo grandes amigos nesses grupos. Eu não sou muito de falar nos grupos, mas eu tenho sempre, eu vejo os testemunhos e vejo quão grande, o quão maravilhoso é nosso Deus. Por isso eu agradeço a todos e falo para vocês, continue, irmãos, persevera. O Senhor Jesus tem ouvido todos os seus clamores, Deus tem colhido todas as lágrimas de vocês. Confia somente que Deus está agindo na vida de vocês, no casamento de vocês. Deus está suprindo todas as necessidades de cada um e Deus vai honrar a fé de vocês. Confia. Amém? Deus abençoe a todos. Nesse meio tempo, nós criamos de um grupo, a gente acabou se reunindo, eu mais uma amiga, mais umas amigas, Marcela, Ju e Natanael. A gente orava nas madrugadas, tinha outra menina também e as outras meninas, mas assim, como eles, a gente está desde o início, a gente acabou criando um vínculo, de estar fazendo orações nas madrugadas. A gente orava um pelos outros e com isso a gente foi se fortalecendo cada vez mais na presença do Senhor, Deus nos dando força e sabedoria, mas as fraquezas vêm, irmão. E veio essa fraqueza e eu até comentava com eles, eu falava com Juliara, que eu tinha mais contato, conversei também com a Marcela, com o Natanael, a gente conversava bem. Que eu falava mesmo, não vou continuar, eu vou desistir, e eles entrarem em oração por mim, clamando a Deus. E eu sei que o Senhor Jesus tem ouvido todas as orações. Deus tem
sabe, ouvido todos os nossos clamores. E Deus reconheceu, né, aquela minha fraqueza de querer desistir. Não porque eu estava desistindo do meu casamento, nunca foi o que eu quis, que eu queria. Deus sabe que não era bem o que eu queria. Mas eu estava cansada de insistir por uma coisa que eu já não estava vendo, né, a pessoa se manifestando, né? Então esses amigos ficaram em oração e Deus entrou em providência. Eu só tenho a agradecer a todos os meus irmãos em oração. Eu só tenho a agradecer a todos os anjos que Deus colocou em minha vida. Porque Deus é maravilhoso. Deus é o Deus do impossível. A gente tem que aprender a descansar, a clamar e descansar. Eu sei que são períodos de angústia, são períodos de muita ansiedade, que a gente às vezes chega no nosso limite. A gente chega numa fase que a gente cansa de ficar clamando e não vendo nada. Mas a gente tem que confiar mesmo no agir de Deus. E Deus é maravilhoso. Deus tem trabalhado dia após dia.